Olá você, está no ar o Matéria Pública, terça-feira, dia 24 de agosto do ano da graça de 2021, agora 19 horas 41 minutos, estamos chegando, Matéria Pública tá on, MP tá on, é dia de Matéria Pública Política. Como eu disse, hoje é dia 24 de agosto, hoje é dia do artista, então a todos os artistas brasileiros mundiais, o nosso abraço, estamos chegando, alô Éder Lopes, boa noite. Boa noite, Anderson, tudo bom? Boa noite, pessoal que nos acompanha essa noite. Que bom, Éder, que bom tê-lo conosco, muito legal, tamo junto. Bom, você já tá acompanhando aqui conosco, já está vendo que nós temos convidados e convidadas. É uma alegria poder receber aqui hoje para debater conosco e compartilhar conosco de suas opiniões o presidente do Partido Verde. Ele, claro, é conhecidíssimo na cidade, é empresário, também já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Araucária. É um querido que eu tenho como amigo há muito tempo, meu amigo Humberto Marineu Basso Filho. Boa noite, Beto. Como é que você está? Boa noite, tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês, tá? Uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito bom, obrigado. Bom, também está com a gente hoje, o nosso tema é um tema bem interessante, porque estamos passando no Brasil pela Semana Nacional, uma semana importante, a Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Se eu estiver errado, a Nilce Araújo, que é presidente da APAI aqui de Araucária, vai me corrigir. Do dia 21 ao dia 27 é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa data foi instituída pela Lei 13.585 de 2017, visa aí, claro, o desenvolvimento para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social deste segmento da população. Bom, e a gente está vivendo também, né, a Nilceia, estamos vivendo as Paralimpíadas, que também é um momento muito importante, que valoriza uma grande parcela da população mundial. Se não me engano, 15% da população mundial tem, né, algum tipo de deficiência, e essa valorização através dos esportes são fundamentais. Então, recebê-la aqui, a Nilceia, é muito importante. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigado pelo trabalho exercido da APAI aqui no nosso município. Eu que agradeço, boa noite. A única coisa que eu queria corrigir é que eu sou a diretora. O presidente é uma outra pessoa, né? Eu sou a diretora da escola que a APAI mantém, né? Então, eu estou bem feliz, assim, pela oportunidade de vir falar nesse momento, numa semana tão importante para nós, né? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, principalmente no momento desse que estamos passando, né, aí com a pandemia, né? Muito bem. Ontem a gente iniciou. O presidente é o Gerson Antônio Partica, e a vice-presidente é a Germíria Rodrigues, né? Muito bem. Então, nós temos aí a APAI, que ela é uma ONG, é uma associação, né, que mantém a escola Edevair, né? Então, a APAI em Araucária, ela iniciou aí nos anos de 84, acho que o nome até... Nilceia, antes da gente falar sobre a APAI, me dá um tempinho só para eu iniciar o programa e já a gente entra no assunto, tá bom? Então, pode ser? Bom. Obrigado, Nilceia. Ela tá com vontade de falar da APAI e a gente vai trazer muitas informações importantes ao longo aqui do nosso papo. Muito bem, para você que está com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A Matéria Pública Política para todo o público de Araucária, para os magnatas, para os poderosos, para os que gravam escondidos, para os caras de paus que falam uma coisa e fazem outra, aqueles que estão na casa do povo, na casa de Deus, em casa mesmo, para os factoides, para os produtores de fake news, para todas as vozes do além, que está no ar o Matéria Pública. E a gente tem uma participação muito legal aqui hoje, já a gente vai bater um papo sobre a APAI, vamos falar sobre política, vamos falar sobre as realizações da Câmara Municipal. Hoje, pela manhã, teve sessão ordinária. Tem também, claro, a nossa moção de aplauso, a nossa moção de repúdio. Muito obrigado a você que já está conectado com a gente. Tem um monte de comentário aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer um abraço às pessoas que estão com a gente aqui. Bom, vamos começar, então, trazendo esse bate-papo com a Nilceia para a gente falar da APAI. Como eu disse aqui, né, estamos vivendo a Semana Nacional, que é importante, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla. Mas antes de entrar nesse assunto,
eu queria perguntar para a Nilceia o que é de verdade a APAI. Eu estava lendo um pouquinho sobre a APAI e descobri que a APAI nasceu no Rio de Janeiro, em 1954. Não sei se isso está correto, a Nilceia pode me trazer essa informação. E eu entendi um pouquinho sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o trabalho fundamental de inclusão já desenvolvido há um bom tempo. E me perdoe até dizer, parece que estamos um pouco atrasados. O Brasil está um pouco atrasado com essa socialização, com essa visão. Nilceia, eu queria começar com essa pergunta. O que é a APAI em Araucária? Por favor. Acho que travou. Travou? Estão me escutando? Tá travado o link da Nilceia. Voltou agora? Deixa eu ver. Voltou. E tecnologia boa. Acontece, gente. Agora voltou? Tem que pedir a pessoa desconectar. Tá complicado lá a conexão da Nilceia. Que foi, Voz do Além? Pode falar, Voz do Além, para eu poder te ouvir. Ele pode desconectar de novo e conectar qualquer coisa. Conecta e desconecta de novo. Nilceia, se você está nos ouvindo, vou pedir a gentileza para você desconectar e conectar novamente, porque nós estamos com um problema aí com o seu link. Enquanto ela resolve a questão do link, deixa eu mandar um abraço para as pessoas que estão com a gente aqui. Elcio José Pereira está conosco. Por aqui também a Letícia Vidal, Cristiane Vieira, Madalena Siqueira. Obrigado, Madalena, pela companhia, obrigado pela presença. Regiane Cristino, Paulinho Oliveira, Nilza de Paula, Luciana Majuto, a mamãe está aqui, Osília. Beijo, mamãe, obrigado por estar acompanhando a gente. Também está com a gente aqui a Tainá Amaro, Jô Pavarim, Cazuza Padilha sempre com a gente. Obrigado, Cazuza, pela companhia. Paulinho Oliveira está dizendo: Anderson, do Jardim Xangai, preciso urgente de uma cadeira de rodas para obesos. Se alguém tiver e poder ajudar, agradecemos. Então, bora fazer uma campanha aqui no Matéria Pública para ajudar essa moradora que necessita de cadeira de rodas. Atenção, hein, pessoal? Vamos espalhar aí. O Beto, que é do comércio, também da política araucariense, pode dar uma força para a gente aí. Ana Lúcia Ramos também está com a gente. Maria Pavone está por aqui, sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Já volta a Nilceia para a gente falar da APAI. Beto, deixa eu te perguntar, aproveitar que você está aqui com a gente. Hoje você vai debater, vai trazer um pouco da sua visão sobre a política araucariense. Uhum. Quando você foi... Eu lembro que a primeira vez que você foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Araucária foi em 2005, se não me falha a memória. Estou correto? Perfeito. E a gente viu que o comércio araucariense cresceu, desenvolveu, mas essa pandemia chegou e deu um baita susto, né, Beto? Como é que você viu esse momento aí na cidade de Araucária? O comércio de Araucária é igual a todo o Brasil. A gente tem muitas lojas familiares e nos bairros também a gente vê muito lojas confecção, calçado, panificadoras, uma série de comércios que o pequeno comércio que é a base comercial do Brasil e foi totalmente impactada. Alguns setores se saíram muito melhores, mas a imensa maioria está sofrendo. Eu, por exemplo, meu setor, que é confecção, calçado e restaurante, foram altamente impactados. Você trabalhou com delivery ou realmente você teve que fechar os espaços lá abertos? Como é que você fez? Não, a gente trabalhou com... Quando do lockdown, a gente teve que se virar com delivery, né? Uhum. Tivemos que nos adaptar, de alguma forma. Mas não é a mesma coisa. Não é? É um outro modelo de negócio e, por exemplo, é diferente o cara que faz delivery de comida do lojista, que não estava habituado à venda online, né? É bem diferente. E a Nilceia está de volta. Nilceia. Bom, acho que deu agora. A gente consegue te ouvir e eu acho que agora parece que a internet estabilizou. Você está nos ouvindo bem? Estou. Ótimo.
Muito bem. Vamos então fazer esse bate-papo com a Nilceia falando sobre a PAI de Araucária. A minha primeira pergunta, Nilceia, a gente estava falando aqui com o Beto sobre a questão da pandemia, né? Sobre a questão do comércio. O Beto, que é comerciante, empresário aqui na cidade, que também foi presidente da Associação Comercial, então a gente estava falando sobre esse aspecto. E eu queria perguntar o que é a PAI em Araucária. Eu andei pesquisando aqui e observei que a PAI ela nasceu no Rio de Janeiro com um aspecto mesmo de incluir as pessoas e trazer para a sociedade uma visão diferente que as pessoas tinham das pessoas com deficiência. Isso, obviamente, em 1954. Mas também dizia que ainda hoje, no Brasil, nós estamos um pouquinho atrasados, né, com essa questão da inclusão das pessoas com deficiência, seja ela intelectual, seja ela múltipla, enfim, em todos os aspectos dessa questão. Eu queria te perguntar o que é a PAI em Araucária. Como é que é o trabalho da PAI em Araucária? Como é que está acontecendo esse trabalho em Araucária? A PAI, então, por estar no estado do Paraná hoje, né, ela tem um estilo de trabalho como todas as outras perante a Federação do Paraná, né, que é que nós somos escola de educação básica. O Paraná fez essa opção. Então, na realidade, em outros estados, eles optaram em centro de saúde ou de reabilitação. E no Paraná, a opção foi de escola de educação básica na modalidade de educação especial. Então, o que acontece? A gente atua pedagogicamente, né, a escola, e a associação, a APAI, ela mantém essa escola. Então, o que a APAI faz? Ela tem 3 eixos, né? Nós temos 3 eixos. Nós atuamos na área da assistência social, que seriam alguns programas, né? A gente aí luta a questão da defesa e a garantia de direito da pessoa com deficiência, não somente pelos alunos, né? E por toda a família, pela comunidade em si, que estão todos envolvidos. A gente, para poder aí lutar por esses direitos, ela acaba tendo muitos representantes nos conselhos, rede de proteção. A gente faz muitos programas de orientação para as famílias, trabalhamos muito com orientação, para eles garantir, terem o direito de usar e usufruir os direitos, né? Então, que muitos, às vezes, acabam não conhecendo, né, não tendo acesso ao direito deles. A APAI, então, ela trabalha nessa questão, assistência social, e ela mantém a escola, que é a escola antiga Joana Belniak da Silva, né, que ela acabou sendo alterado o nome, devido à professora Joana ser viva. Então, a gente teve que ter uma alteração em 2011 e escolher o nome de outro, né, que seria alguma pessoa que em memória. Foi escolhido em várias reuniões, foram colocados 3 nomes, e foi escolhido de um aluno que faleceu em 2008, que é o Edevair. Aí, pedagogicamente, a PAI tem a questão da cultura, o esporte, lazer. Nós trabalhamos aí com o ensino fundamental, 1º e 2º ano, que seriam até por ciclos, 2 ciclos, o fundamental, 10 etapas. Né? Nós temos aí 4 etapas primeiro, que seria o 1º aninho, e 6 etapas o 2º ano. E também trabalhamos com um EJA especial, que é a educação de jovens e adultos do 1º ao 5º ano. Então, o que a PAI atua? Ela acaba, às vezes, algumas pessoas não acreditando que a questão da inclusão, digamos, por nós estarmos lá só com pessoas com deficiência intelectual. Mas, na realidade, a nossa luta, primeiramente, seria a inclusão. Aí, quando lá no regular, as professoras, a equipe, né, percebeu-se que esse aluno não conseguiu continuar, não conseguiu se incluir no meio, lá na escola regular. Aí a família, o estudante, ele tem essa opção de escolher, né? Não é que ele seja colocado, a família faz essa opção de encaminhar ele para a escola básica na modalidade de educação especial, que nós vamos lá atuar aí tentando nessa questão, a inclusão social, com programas de empoderamento, que a gente acredita muito nisso, investir neles, que eles, né, tenham essa autonomia, a autonomia de acreditar neles, que eles consigam, alguns até ser encaminhados para o mercado de trabalho,
que nós temos alguns alunos aí que a gente acaba encaminhando ele para o mercado de trabalho, como nós também temos alunos que a nossa luta de anos, eles estão... Porque os alunos da APAE, eles entram com 6 anos. Eu atendo alunos de 6 anos, e aí não tem uma idade para me dizer para você assim, olha, até 20, 30. Então, eu tenho a minha aluna mais nova, que foi matriculada essa semana, ela tem 8 anos. E o aluno mais velho, ele tem 60. Nossa! Né? Sim, porque a educação, ela é um direito ao longo da vida. Na realidade, é um direito dele. Ele não como algumas pessoas conseguem adquirir o conhecimento ali no regular, em 1 ano, 2 anos, as pessoas com deficiências, elas têm um tempo mais longo. Não que elas não irão aprender, no jeito delas, da maneira delas, e com atividades diferenciadas, de maneiras diferenciadas, algumas coisas elas irão conseguir adquirir. E ter uma vida, né, um pouco mais digna, até para ajudar as famílias. Então, nosso trabalho também seria isso. Às vezes eles... Oi. Talvez eu esteja... Não sei se você tem essa pergunta, mas acho que é fundamental tentarmos ver em números. A Araucária hoje tem um número, a gente consegue computar, a gente sabe quantas pessoas com deficiência tem hoje em Araucária que estão, por exemplo, na APAE, que pelo menos eu acho que o número da APAE você tem isso. Como é que é essa questão de deficiência em Araucária? Das pessoas, né? O número de pessoas. Olha, eu acho que eu não sei essa resposta do município. A APAE tem 108 alunos no momento, né? Nós temos aí uma lista de espera e acreditamos que também, como tem a escola Joelma, né? Tem a escola, acho que Padre Anus, né? Eu acredito que tenha bastante pessoas ainda que não estejam ainda no índice que a Araucária deve ter. Sim. Devido que eu acho que o último censo, eu não sei se foi em 2019, né? Eu não sei se a Araucária já tem acesso. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu sou a presidente. Até a gente discutindo isso já em plenário, a gente já tentou, a gente vai encaminhar ofício para a gente poder conseguir esse número. Até não só da pessoa com deficiência no total, mas a pessoa que está inclusa no mercado de trabalho, a pessoa que está inclusa no regular, né? Ou até nas escolas especiais, ou muito aquelas bem. Que não estão em nenhum programa. Outra pergunta que eu acho que é importante, como é que é a relação da APAE com a administração, com a prefeitura, com o executivo, com o legislativo? Como é que está essa relação entre vocês? A APAE, ela tem uma luta aí de muitos anos de apresentar o seu trabalho para a prefeitura, né? Eu acho assim, para a Secretaria de Educação, e a gente tem aí uma discussão e está bem num momento assim, muito bom. Nós temos uma ajuda da prefeitura, a gente está solucionando a questão do terreno, nós estamos num terreno cedido, uma escola antiga, né, rural. Então, a prefeitura já está organizando a cedência do terreno. Ótimo. O transporte escolar, né, que é feito 100% pela prefeitura. Então, nossos alunos, por a gente estar situado no interior, no Campo Redondo, 100% chegam de ônibus, de transporte escolar. É a prefeitura. A merenda escolar também é pela prefeitura. Então, a gente tem aí... chega a merenda, nessa pandemia, os kits, né, que foram distribuídos para os nossos alunos, que tinham mais vulnerabilidade, aqueles alunos que a gente fazia um levantamento e percebia que tinha essa necessidade. E também temos aí uma parceria que a gente está aí conseguindo já para mês que vem, que seria de um valor, acho que de 300 mil, para uma reforma e pagamento de assistente social, que a APAE está em busca, que a gente trabalha com voluntários, e a gente vai poder contratar uma pessoa para dar continuidade no nosso trabalho. E também temos aí uma parceria de reforma. Então, a APAE vai entrar para uma reforma e construção de 2 salas de aula. Que, na realidade, o direito da acessibilidade, eu acho que quem conhece a APAE, é uma ONG, ela vive de doações, ela vive de ajuda da comunidade, dos empresários, né, da cidade, até de outras cidades. Curitiba, às vezes, acaba também fazendo algumas doações para nós. Aí, durante a pandemia, a gente teve várias doações
de Empresas de Curitiba. A empresa Brafer é uma parceira da APAE, aí já faz muitos anos, com um programa de enriquecimento da merenda escolar, e eles nos ajudaram muito com cestas básicas para os nossos alunos. Então, a gente acaba vivendo de doações para poder ajudar essas famílias que estão passando aí por muitas dificuldades. Então, a gente trabalhou essa pandemia todos os dias, né, entrando em contato com eles, levando a eles tanto a merenda, tanto o kit, como as atividades escolares. Éder quer fazer pergunta? Beto quer fazer pergunta para a Nilceia, para a gente conhecer um pouco mais da APAE? Não estamos te ouvindo, Éder. Acho que o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fora, né, o executivo aqui de Araucária, a prefeitura, vocês também têm incentivos do governo federal ou não? Porque eu vejo o senador Flávio Arnes, ele é um grande defensor das APAES, né? Ele sempre tem essa bandeira, eu acompanho o mandato dele, eu vejo que ele sempre está buscando, né, projetos, políticas públicas para as APAES, porque, como você disse, as APAES ela sobrevive de recursos oriundos, né, praticamente do público privado. Então, o governo federal ajuda em alguma parte, né, ela distribui para a APAES, vamos dizer assim, uma matriz e redistribui para vocês ou não? O governo federal, ele tem o PDDE, que é uma verba que, através, acredito até que do senador, a gente conseguiu. Então, todo ano nós também temos, como as outras escolas. Nós podemos participar devido à APAE estar atuante nos conselhos, efetivamente, né? A gente também consegue entrar em alguns projetos do governo federal, né? Também a gente tem a parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que é uma parceria tanto financeira como técnica. Nós temos funcionários, né, professores aí do quadro próprio do magistério, que trabalham com a gente, que são disponibilizados para trabalhar, e também contratados que o Estado ele repassa a verba e a gente repassa aos funcionários. E além uma verba também que seria para adquirir algumas coisas, como para material pedagógico, também seria do governo. Beto, alguma pergunta, Beto? Queria perguntar alguma coisa? Eu posso seguir Sim. aqui com a semana? Vai lá, Beto. Sim, até hoje eu li a matéria sobre o ministro da Educação. Não sei se você viu, Nilceia. Eu vi umas charges, como essa semana tá corrido, eu vi umas charges, eu não consegui ainda ver bem certinho a matéria, né? Mas eu soube que ele não foi muito feliz na frase dele. Até eu fiquei na dúvida se inclui-se junto aos demais alunos ou não. É uma dúvida que eu acho que é interessante, porque é um debate interessante, sabia? Aqui não cabe crítica a ninguém, se é ou não é, porque quem tem de dizer exatamente o que é as pessoas que são especialistas em educação, que tiveram algum tipo de resultado em relação à inclusão ou não de alunos com algum tipo de deficiência. Você teria alguma opinião em relação a isso? Bom, eu acredito primeiramente na inclusão, né? Eu acho assim que qualquer educadora ele vai acreditar na inclusão. A família, ela também tem o grande direito, isso é um direito da família escolher, também eu acredito ter essa opinião juntamente, e uma equipe multiprofissional, desde a área da saúde até pedagógica. Eu também acredito que tem alguns alunos, algumas pessoas com deficiência intelectual, que é o meu caso, que alunos que estão no regular e eles não conseguem serem incluídos, digamos, assimilar, adquirir o conhecimento naquele meio. Então, se a família aceitar, juntamente com a equipe, que ele possa ser levado para uma escola especial, né, com atendimento especializado, porque lá no regular também tem os profissionais especializados, mas lá na APAE ou nas escolas especiais é número reduzido de alunos, é individualizado, né?
seria de maneira diferente essa tentativa, de conseguir esse conhecimento deles, de passar o conhecimento para eles, porque a gente acaba atuando em outras, dando ênfase e importância para outras coisas, né? Que no regular, às vezes, acaba se querendo muito a nota, né? Eu quero que ele tire nota. E como que eu vou saber a nota de um aluno que ele não consegue passar para a professora, né? E lá na APAE ou nas escolas especializadas, o nosso método é diferenciado, é por relatório, né? Então, a gente vai fazer relatórios pedagógicos desses avanços, né? O que eu posso trabalhar no outro ano com esse aluno? Como que ele aprendeu, né? Adquiriu conhecimento nesse ano ou nesse semestre. Então, eu vou trabalhar, vou enfatizar mais nessa maneira, nessa prática de educação. E eu acredito que os meus colegas, eu também sou do regular, também já trabalhei muitos anos, e é bem difícil trabalhar com os alunos, um número muito grande de alunos, eu acredito que no regular. Eu venho aí sendo chamada para fazer essas mediações, para serem encaminhados, porque a APAE, ela tem a burocracia, as regras, né? Eu não posso, uma escola, ou determinar que aquele aluno ele não está aprendendo no regular, eu vou encaminhar para a APAE. Ele não aprendeu, vai para a APAE. Ele precisa, primeiramente, a APAE, ela atende a pessoa com deficiência intelectual, né? Associada a outra, ela pode ter, daí ela ser autista, ela pode ter deficiência física, visual. Então, acredito que aí deveria ser aí conversa com a família, e a opção seria da família, se ela vai concordar. Nós temos muitos casos de famílias que não queriam, sofreram muito com essa decisão, né? Teve que a promotoria intervir, e foram chorando, e depois os relatos de como foi bom para o filho estar estudando numa escola especializada. Bom, o Beto tocou sobre a fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele disse o seguinte em um programa de rádio: não queremos o incentivismo, diz o ministro, sobre crianças deficientes. Ele deu uma entrevista para uma rádio, acho que provavelmente a Voz do Brasil, coisa parecida, e isso explodiu na mídia, né, como uma falácia muito negativa vindo do ministro da Educação. Ele comentou sobre a questão da inclusão das crianças especiais. Tendo em vista que, se a APAE tem 108 ou 128, a Nilceia, alunos? 108. 108 alunos. Segundo o IBGE, o Brasil tem 25% da sua população tem algum tipo de deficiência. É uma população muito grande. E olha, não sei se o Beto vai concordar comigo, se o Éder vai concordar comigo, nós precisamos fazer um IBGE em Araucária sobre essa população. Porque é importante, sim, incluí-la na sociedade, incluí-la no trabalho, incluí-la na escola e observar as necessidades que essas pessoas têm, que essas pessoas precisam. Araucária não é uma cidade inclusiva. Nós não temos acessibilidade se a gente for pensar na rua, se a gente for pensar nas escolas, no comércio. Eu acho que o Beto, por exemplo, deve ser um que se preocupa com essas questões dentro dos seus estabelecimentos, porque quando a gente entra nos estabelecimentos, pelo menos o que eu conheço, a gente percebe essa observação. E nem todos os comerciantes, nem todas as empresas de Araucária têm essa visão. Então a gente precisa pensar diferente, pensar fora da caixa. Que a gente ficar pensando exatamente só no básico, e é o que se pensa em Araucária nesse momento, é o básico. E está faltando o básico para a cidade de Araucária. E eu acho que essa Semana Nacional, representada pela APAE de Araucária, pode mudar essa discussão. E aí já fica aqui o recado, a gente sabe que os vereadores, os assessores, na prefeitura, os assessores dos secretários estão sempre nos acompanhando. Fique aqui a observação para olhar para esse público. Se no Brasil o IBGE diz que tem 25% da população, em Araucária nós vamos ter aí uns 5%, 10%, com certeza, de araucarienses com algum tipo de necessidade. Então é muito importante observar isso. Ô, Nilceia, vamos falar da semana, o que a APAE de Araucária está preparando juntamente com a Semana Nacional, o que em Araucária vai acontecer de especial e de diferente na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, aí a gente acho que já iniciou, né? Nós temos o canal do YouTube, a APAE Oficial.
e foi a abertura com os autodefensores, que a gente faz, então, o programa de empoderamento, que seria os autodefensores, onde eles fazem a solenidade, né? Também Vocês estão no YouTube agora? Temos YouTube, Certo, um canal no YouTube. Isso. Eu estava olhando no Facebook, faz tempo que não se posta nada no Facebook. Tô certo, tô errado ou tá ativo no Facebook? Tá ativo. A gente posta ativo. Sempre, sempre postando. Tá, então devo ter até acho que hoje mesmo a gente postou o nosso primeiro dia de retorno presencial híbrido. A gente postou um videozinho, né, deles retornando aí com o nosso protocolo de biossegurança. Eu acho que seria bom, eu deixei com o Emerson um videozinho, a gente passar esse videozinho que vai se falar aí sobre o que é o tema da semana, para a gente poder ver certinho o que será o assunto. Bora olhar então o vídeo que a Nilceia mandou para a gente, o vídeo que fala da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Põe na tela aí, Voz do Além. Brasil montaram uma cartilha com os principais direitos das pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Quais os direitos são assegurados à pessoa com deficiência intelectual? Direito à capacidade civil, pode assumir obrigações como casar, votar, ter filhos, alugar uma casa, comprar um carro, entre outros. Direito à curatela, alguém que auxilia ao longo da vida. Direito à nacionalidade, se declarar brasileiro. Direito ao voto, escolher em quem votar. Pode se tornar estagiário em uma empresa se o seu perfil permitir. Direito à saúde, por intermédio do SUS ou plano de saúde, com acesso universal e igualitário. Direito à medicação gratuita, direito a uma educação de qualidade, direito à propriedade. Pode possuir bens e o curador deve prestar contas da administração desses bens. Direito à assistência social gratuita. Direito do benefício da prestação continuada. Direito à previdência social. Direito à acessibilidade. Direito ao transporte interestaduais gratuito. Direito a inserções tributárias. Venha conhecer a nossa APAI e associe-se. Olha que bacana esse vídeo aí, que mostra bem um pouquinho do trabalho da APAI e principalmente da dedicação, né? Da dedicação das pessoas envolvidas a respeito dessa questão. Nós temos alguns comentários bem interessantes aqui, ó. A Denis Soares coloca aqui: boa noite, MP, Beto, a Nilceia, importante trabalho da APAI, conheço a dedicação da Nilceia e da equipe. Vamos pedir e propor espaços públicos pensados para pessoas com deficiência, parques, esportes, jardim sensorial. Fundamental, olha só essa ideia, jardim sensorial, bonita ideia. A Josi Almeida fala o seguinte: ótima sua colocação, fazer o básico não é suficiente, imagine quando nem o básico é feito. A Araucária precisa pensar em medidas mais inclusivas e também preventivas, né? E quando a gente fala de inclusão, é inclusão para uma quantidade grande de pessoas, para obesos, para os idosos. A gente viaja em muitas ideias que podem ser feitas, né, e inclusive projetos interessantes para que a Araucária tenha essa diferenciação. Eu acabei de achar aqui o YouTube da APAI Araucária, tá lá. Se você puder seguir, é bem legal. Tem poucos inscritos, eu já vou me inscrever agora. Pronto, de 26 passou para 27 inscritos. Oi, Éder, pode falar. Só complementando, né, aí essa questão de espaços, né, a questão da inclusão social, isso vem a calhar com o nosso plano diretor que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores. Boa. Então, essas associações, né, que
revoga os interesses dessas pessoas com deficiência, né, procurar a Câmara, procurar os vereadores para conversar com eles, porque eles sabem alguns problemas, né, que temos, né, de inclusão social em Araucária, de acessibilidade. Então, né, os vereadores também discutir, abrir uma audiência pública para isso, porque o plano diretor está aí, esse plano diretor aí está 5, 6, 7, 10 anos, né? Então, temos que pensar em Araucária uma cidade inclusiva, né, com questão de prédios acessíveis, questão de calçadas seguras, né, de acessibilidade, ciclovias, pensando no futuro, porque não adianta a gente ter aí asfalto para todo lado, iluminação, só que não ser uma cidade inclusiva. É preciso pensar em todos, né? O que a gente vem falando bastante aqui a respeito até, por exemplo, dos nossos vereadores, que às vezes legislam apenas para um grupo, né? Para alguns interesses. É importante pensar em toda a cidade. E está aí mais uma ideia interessante, que é a inclusão, tendo em vista tudo que a gente está vivendo, não só a Semana Nacional, como também as Olimpíadas, e pensar nisso de forma muito carinhosa a todas essas pessoas. Eu estava falando do YouTube, acabei de achar o YouTube, então se você puder seguir aí o YouTube, é APAI Araucária Oficial. APAI Araucária Oficial, tinha 26 inscritos, já tem 28, olha que legal, vamos lá, vamos se inscrever no YouTube para poder assistir um pouco do trabalho realizado pela APAI aqui no nosso município. Ô, Anilceia, aqui em Araucária, essa semana, como é que tá os trabalhos? Como é que tá a motivação das pessoas? Como é que tá a garra e a dedicação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? Na realidade, tipo assim, acaba a APAI sendo mais pela equipe ali, a equipe dos profissionais da escola. É uma equipe, assim, parceira. Os profissionais, os professores, né? Nós mesmo, o canal do YouTube, filho de funcionário, de professor que monta. Os vídeos, a gente não tem ninguém, uma pessoa com experiência, então, aos poucos, a gente vai conseguindo sozinho, né, fazer. Essa semana, essa cartilha que nós temos aí, que depois nós vamos disponibilizar essa semana, a cartilha, ela eu tenho direito, né? Eu tenho direito. Porque esse tema, que seria o tema, ela acho que sobre é tempo de transformar conhecimento em ação. Porque, na realidade, o conhecimento, a gente acaba tendo, né? Alguém nos passa. Mas e a ação? Né? Qual que seria a ação? As pessoas aqui em Araucária, como você mesmo falou, encontrando uma pessoa aí que tenha alguma deficiência física e use cadeira de roda, como que ela faz para andar em Araucária? Eu já vi algumas pessoas e a partir da hora que eu, resolvi, amei a minha profissão, ser professora de educação especial nessa área, toda vez que eu olho um espaço comercial, uma loja, a primeira coisa que eu procuro é olhar como que um cadeirante iria entrar naquele local, como que uma pessoa com deficiência visual ou auditiva. Então, na realidade, a questão também dos autistas, que eles têm aí a questão do transtorno, né, opositor, que às vezes eles no comércio, as pessoas não conseguem entendê-los, porque eles têm uma diferente a sua maneira, e a mãe, a família acaba não saindo de casa, fica mais em casa, porque a sociedade não está preparada para atender essas pessoas, né? Então, esse tema, ele veio para isso, para a gente propor o debate na cidade, na Câmara, na Prefeitura, na Secretaria, no Comércio, para as próprias famílias, esse debate. Como que nós vamos defender e garantir que eles usufruam esse direito de ir no parque de diversão? Os parques estão em Araucária, eu não ando muito, até teria que andar, né? Como que está esse parquinho para criança? Ele tem a parte que seria para criança com deficiência, será? Será que está lá o direito dele assegurado? A escola, a gente vê várias vezes aí depoimentos, eu já vi uma escola que no início agora, não lembro qual é a cidade, que não deixou a mãe entrar com o autista porque ele estava sem máscara. Todo mundo sabe da lei, né? O autista, ele não é obrigado, né? Ele não tem como. Então, quem vai ter que garantir
para ele, a questão dele não pegar, somos nós vamos usar a máscara. Nós que estamos perto dele, né? Vamos ter que usar a máscara. Os professores estão lá com as máscaras, né? Usando, porque esses alunos, eles não têm condições de usar. Nós sabemos disso. Então, é isso que tá. O tema seria isso, né? Para que a cidade, a população conheça os direitos, nós preparamos a cartilha, vamos colocar na mídia, vamos colocar nas nossas redes sociais, e aí para todo mundo junto, toda a comunidade de Araucária, né, defender, exigir para garantir esses direitos. Manda para a gente, por favor, que nós vamos montar aí uma roda, um bate-papo, uma mesa redonda, só para falar sobre esses assuntos, trazendo também autoridades para discutir, debater a respeito dessa questão. Bom, o tema da Semana da Pessoa com Deficiência é tempo de transformar conhecimento em ação. Guarde bem esse tema. Eu acho fundamental o que a Nilceia falou, é a questão mesmo da ação, né? Falar, ou discutir, ou debater, ou discursar é muito fácil. A questão da ação que é diferente, e acho que isso que é importante para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse trabalho. A Nilceia, eu quero muito te agradecer, obrigado pelo papo, obrigado por você esclarecer um pouquinho do trabalho da PAI, parabéns pelo trabalho executado. A gente tem vários comentários aqui positivos, a Luciana Majola diz, trabalho maravilhoso feito pela equipe da PAI com seus alunos. A Edna Pereira fala o seguinte, infelizmente a Araucária não possui nenhum projeto e nenhuma área de lazer para a pessoa com deficiência. Os parques, por exemplo, não são acessíveis à pessoa com deficiência. Então a gente tem muito o que fazer e esse start, esse pontapé inicial aqui no Matéria Pública vai trazer aí, que sem sombra de dúvidas, mais repercussão e a gente vai cobrar também aqui das autoridades, que a gente está sempre aqui mostrando, apontando, direcionando para que as coisas aconteçam e discutindo é muito importante para que a sociedade também fique atenta. Obrigado, Nilceia, parabéns. Obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite e a oportunidade de apresentar. E com certeza, gostaria mesmo de um dia da gente ir e conseguir colocar aí vários direitos que existem e que eles não estão tendo acesso. Vamos trabalhar assim, vamos pensar numa mesa redonda aqui com várias autoridades no assunto. A gente já falou de alguns assuntos relacionados à pessoa com deficiência há um tempo atrás, falamos sobre o transtorno de espectro autista, trouxemos também a Haddad, me fugiu o primeiro nome dela, que é escritora do tema, é uma professora que é escritora no tema aqui na cidade, enfim. Acho importante também falar com o presidente da Associação Comercial para a gente verificar como é que está esse trabalho de acessibilidade para as pessoas dentro do comércio e também da questão profissional. Enfim, tem um monte de outros assuntos que a gente pode trazer. Vamos organizar isso, a Nilceia, e a gente traz aqui no Matéria Pública, porque aqui a gente sempre discute coisas diferentes. Um abraço para você. Sucesso, viu, Nilceia? Obrigada. Muito bem, tá aí. Estamos falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, aqui em Araucária, o trabalho da Nilceia através da Escola Edivair José Leme de Campos. Roberto, a gente tem muita ação, muita coisa para discutir relacionados à pessoa com deficiência, ao esporte na cidade, cultura na cidade, porque a gente tem um ano aí, um ano muito complicado, tivemos um ano muito difícil, tem muitas ações para serem feitas. E uma delas, e o caminho, né, para que isso aconteça, é, sem sombra de dúvidas, somar esforços à política, somar esforços a discutir política, a debater política e principalmente debater a Araucária, que é uma frase que eu ouvi bastante na Câmara Municipal de Araucária no começo do ano e que, por enquanto, a gente não conseguiu ainda entender muito essa relação. Então, a partir de agora, a gente começa a tratar aqui sobre a política araucariense. Antes de entrar no assunto da Câmara Municipal, eu queria te perguntar sobre, você que é roqueiro, estou vendo guitarras aí ao fundo da sua casa, que coisa boa. Como é que anda a vibe do Partido Verde em Araucária? Você assumiu o Partido Verde esse ano, é isso, Beto? Sim, foi a partir deste ano. Foi um combinado e você participou do processo, né, Anderson? Você viu que foi um projeto bonito, onde de última hora a gente montou. Todo o grupo que foi montado, aquele grupo que concorreu à chapa única do Partido Verde, foi pessoas convidadas pela Rosane. Sim. E ela me provocou, Beto, o que você acha? Eu trago o grupo, você vem junto, participamos do pleito, vamos tentar eleger alguém.
1, 2, 3, sonhar não é pecado. Exatamente. E acabou que deu certo, acabou que deu muito certo. Vários tropeços ali no meio do caminho, mas a Rosane tem uma estrela gigante, sabe? É uma pessoa que ela faz acontecer. Da forma dela, e ela faz acontecer. Mas ela falou, ó, Beto, eu quero rodar, eu quero que a coisa oxigene, a gente traga lideranças novas, e junto com as que eu trouxe, você traz mais algumas pessoas, e foi o que aconteceu. Então eu acho que teve uma ideia de um projeto, sabe? Quando a coisa tem um início assim, pensado com curto, médio e longo prazo, eu acho que as coisas têm tudo para dar certo, sabe? Não é só o começo. É aquela história, você tem que mirar longe, sabendo que no começo você vai atingir algo muito perto. E foi o que aconteceu, a gente atingiu. E aí teve o processo de 6 meses em que já é um assunto bem debatido, o fato dela ter renunciado e deixado o Pavone. E agora o que a gente vê é um Pavone com muita fibra, muita garra, muito afim de fazer um trabalho. E eu acho que o mais bacana no Pavone é que ele tem um projeto de partido, viu? É um projeto diferente, que bate exatamente com aquilo que nós conversamos lá atrás. Por quê? Como que se faz normalmente a política? Não é só quem é Araucária. Todo lugar é assim. Meio que vai acontecendo e o forte acaba acontecendo mesmo na reta final. Lá, faltando 6 meses para a eleição, corre aqui, corre dali, e monta um grupo e vamos ver o que acontece. Não, eu imagino que não tem como ser diferente mesmo, porque quando o debate se aprofunda, é exatamente faltando 6 meses para o pleito. Por enquanto, ainda estamos naquele debate nacional, polarizado, esquerda-direita, aquela coisa toda. Mas eu tenho certeza que daqui a 3 anos e pouco, quando do pleito municipal, a coisa vai esquentar. Só que nós tínhamos o projeto de começar já esse projeto local. Não importando a coisa nacional, a gente fazer um projeto local, sabe? E as pessoas estão, sabe, os atores desse processo estão de parabéns, desde todos que estão ali, que formaram a chapa, que continuam com a gente. É um pessoal que está... A gente sente que é uma coisa diferenciada, sabe? E eu fico feliz, porque eu gosto de um trabalho diferenciado, sabe? Lá você acompanhou a época da Associação Comercial, a gestão de outros prefeitos, você participou também, você esteve junto, acho que nossa história tem 15 anos, né, Anderson? Por aí. Então, uma história que vem vindo. E eu acho que o projeto é exatamente esse. A gente está aqui hoje falando sobre a PAI, a gente daqui a pouco está falando sobre as temáticas da cidade, o debate da cidade. Eu sou um pouco crítico desse debate polarizado nacional, porque não é a nossa realidade. A realidade é quando eu tiro meu carro, vou trabalhar, vou atravessar uma rua, a acessibilidade do deficiente, a preocupação de cada lojista com abrir sua loja, fechar sua loja, a segurança do seu negócio, a saúde financeira da empresa, a população bem atendida. Eu acho que o debate é aqui. Não podemos deixar escapar esse debate daqui. É o que nós tentamos fazer aqui no Matéria Pública, né, Éder? Todas as terças-feiras, e também, de repente, em algumas entrevistas especiais que a gente faz aqui, que é debater a cidade e fazer com que as pessoas olhem a cidade com reflexões, não é isso, Éder? Justamente. Beto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse grupo que vocês criaram aí para as eleições, né, de vereador e prefeito em Araucária, vocês então continuam fortes. E para 2022, vocês pretendem lançar algum candidato? Né? Vocês procuraram outros partidos para estar fazendo aí coligações, porque provavelmente vai voltar as coligações, né? Falta só sancionar o projeto. E continuar, porque a gente precisa ter um representante a deputado estadual ou federal Araucária. Mas quantos anos
que a gente não tem. A última praticamente foi a Rosane, né, que conseguiu esse feito. Né? Depois dela aí, nós estamos, órfãos de deputados aqui representando o Araucária. E a gente vê que vem muito deputado de fora, né, colhendo assim os seus votinhos aqui e não trazem esses recursos de volta para a Araucária. Né? E a gente, né, tem potencial de eleger um deputado federal e estadual. Porém, né, que a gente observa aqui que os partidos eles não se conversam, igual você falou, deixa para a última hora, né, e isso é ruim para a Araucária, porque a Araucária, né, no cenário nacional, ela tem grande importância. Né? Os nossos recursos aí, o nosso, né, mais previsto para o ano 2022, 1 bilhão e 300 milhões de reais, é muito dinheiro e se dá para se fazer muita coisa. Perfeito, perfeito. Esse é um debate amplo, porque o modelo de como acontece as eleições no Brasil, cada eleição muda. Já não era coligado, agora estão falando em coligar. Será que é bom a coligação por município? Será que é boa a coligação a nível federal? É bem polêmico o tema. Eu acho que não cabe se aprofundar muito aqui, aí teríamos que chamar a Rosane. A Rosane domina bem essa matéria. Mas agora, no que diz respeito à nossa cidade e o trabalho que a gente poderia fazer, a gente tem o seguinte desafio. Sempre os prefeitos elegem e não tem como ser diferente, elegem... dão preferência a determinado, às vezes de fora, às vezes de dentro. Depende muito da combinação que vem governo de estado, é uma coisa assim, Então, veja bem, me parece que ela não vem de baixo. Deveria vir de baixo, mas ela vem de cima para baixo. Sabe como? Empurra lá que vai assim que vai acontecer. Mas isso tem muito a ver com a questão do eleitorado. Como o eleitor brasileiro, araucariense, paranaense vota. Ele vota de uma forma correta? Evoluiu isso? Ou ainda se é vendido muitos votos? E outra coisa, né, Beto? É um debate complexo. E outra coisa, né, Beto? Será que a gente lembra, eu coloco a gente, porque a gente tem que se incluir nisso, a gente lembra em quem a gente votou no último deputado estadual? Quem você votou? Né? Perfeitamente, perfeitamente. É um ponto que precisa ser vereadores debatido. Às vezes não lembram, né? Perfeitamente, perfeitamente. Uma eleição de vereador, ela é muito diferenciada, na minha opinião, sempre achei isso, porque o vereador é o cara do ruído. O que eu chamo de ruído? Eu estou com um probleminha aqui em casa, eu vou ligar para o meu vereador. Então, ele tem um papel maravilhoso, vereador. Eu gostaria muito que as pessoas dessem um grande valor ao seu vereador, cobrasse mesmo do seu vereador, porque aqui, repito, é aqui na cidade que a coisa acontece. É aqui que é o asfalto, aqui que é o hospital, aqui que é tudo, a escola, é aqui que a coisa acontece. E a Rosane sofreu muito, eu não sei se eu poderia chamar de preconceito, porque quando ela foi estadual e federal, ela trouxe muita coisa para cá. Mas a comunicação do que ela fez não chegou na base, nem infelizmente não chegou na base. E é bem aquilo, vamos puxar na memória, quem é meu deputado? Eu sei quem é meu deputado federal, eu já voto há algum tempo nele. E o meu deputado estadual, todo mundo lembra? É bem o que o Éder citou aí, é bem isso. E tem uma outra questão também, que é a questão das brigas políticas, né, do coronelismo que ainda a Araucária vive, né, das questões das chapas. Não, eu sou do partido A, eu não me envolvo com o partido B. Então o partido A está no município. Né, de partidos, né? O partido A está no município, se o partido B estiver no estado, que é o que aconteceu muito com a Rosane, eu não dou trela para ela. Né? Eu não dou trela, eu não uno esforços para fazer acontecer. E talvez isso que nós, como eleitores, podemos cobrar dos nossos vereadores, perguntar para os vereadores, escuta, o senhor foi lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para conversar com os deputados, indiferente de quem esteja lá, porque eles estão lá para representar o Estado do Paraná e podem trazer verbas, podem trazer recursos, podem trazer benfeitorias
para a cidade de Araucária. A gente fez uma lista com o Éder para a gente perceber quantos votos cada deputado que hoje está na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná teve em Araucária. E é um assunto que nós vamos trazer aqui para refletir sobre isso. O que foi que este camarada que teve X votos em Araucária trouxe para Araucária? Isso é importante, porque os daqui a gente sabe, os daqui, que é da política local, a gente sabe o que o vereador está fazendo, o que o prefeito está fazendo, o que o ex-vereador, que hoje não está mais lá, mas está trabalhando em outro cargo, está fazendo, ou não está fazendo. Então, a gente tem colocado isso como reflexão aqui. Eu acho que política é isso mesmo que o Beto disse, é local, é do município para o Estado e do Estado para a federação. É assim que as coisas deveriam funcionar. E, claro, com uma cobrança mais forte da população de Araucária e da população brasileira com os seus representantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Ô Beto, o que a gente pode esperar do PV a nível de Araucária? Eu sei que o PV tem um trabalho muito interessante, faz alguns eventos de reunir a família, e eu gosto do formato, porque é sempre reúne a família mesmo dos envolvidos, dos que são afiliados ao partido, e isso é muito bonito. E eu queria perguntar o que podemos esperar do PV, porque é um partido diferente, pelo fato até de ter a bandeira ambiental, a bandeira também das classes menos favorecidas, no sentido do grupo LGBT, do grupo racismo, do grupo de racismo, contra o racismo, enfim, etc. Queria perguntar como é que está a cabeça de vocês e os próximos trabalhos que o PV pode mostrar para a cidade de Araucária. Perfeito. A gente, essa agenda mensal de encontros familiares que você citou acontece. Inclusive, amanhã a gente já vai fazer um encontro e a gente está em pleno crescimento de filiados e muito interessante que a gente vem atraindo a juventude, sabe? Que ótimo. A gente está conversando com a juventude. Até temos por exemplo, a nossa ideia é levar um pouco de cultura para o bairro. Por exemplo, festivais não exatamente um festival, mas alguma atividade que itinerante, que a gente possa passar pelo bairro e levar música, levar teatro, levar arte. Por quê? Quando você leva uma cesta básica, não que não seja importante, eu acho que tem que levar mesmo, ainda mais na fase que estamos vivendo, tem que levar uma cesta básica, mas você alimenta aquela família por um período. Se você dá uma coisa lúdica, como a arte, a música, uma alegria, né, para essa pessoa, você está alimentando o espírito dela. Então é uma coisa de você estar fazendo com que ela tenha um momento de graça, sabe? É mais ou menos com um efeito religioso. Eu julgo um efeito muito parecido com um efeito religioso quando você vai numa missa e faz uma oração, da mesma forma quando você tem um contato com a arte. Então, uma coisa bem bacana. Tem também aquela coisa ambiental, a gente vai promover algumas coisas ambientais, que é o hábito de se plantar uma árvore. Amor. Há toda uma polêmica em relação ao quesito árvore. Falou alguma coisa? Não. Posso continuar? Pode. Ok. Tudo em relação ao quesito árvore, que, eu estou querendo... muita gente tem esse pensamento, e, de certa forma, justificável, é um pensamento econômico, de que, eu preciso cortar aquela árvore porque eu tenho que construir uma casa nesse terreno. Eu tenho que... Araucária é um município industrial, então, uma área industrial, eu preciso arrancar as árvores. Não há problema em se cortar uma árvore. A grande questão não é o que se vai se cortar. Tendo critério, obviamente, que é permitido. Agora, a questão de o plantio da árvore, que as pessoas, as crianças, tenham esse hábito simples de um plantio de uma árvore, que é uma coisa em locais adequados, né? Então, também é um projeto que a gente tem. E o projeto que eu acho que é o mais importante é de estar debatendo a cidade, sabe? E isso tem vários membros que participam da questão da arte, da questão
o próprio investigador Fábio, ele tem uma coisa muito particular dele, que é a questão da atividade profissional dele, que é de investigação, tanto que está aí a questão da CPI, hoje foi implementada, né? Então, e outros membros, tem uma professora, tem funcionários públicos, acho que isso, e bons funcionários públicos, sabe? Diga-se de passagem, é uma coisa muito importante que se diga, porque também se tem a ideia de que funcionário público é complicado. O funcionário público de carreira não é complicado. Ele é extremamente importante. Acho que o que se questiona na atividade pública é mais o CC, né? O problema está na questão do CC, e não no funcionário público. Esse sim tem grande valor. Evidentemente, também não vamos generalizar aqui e dizer que todos os CCs são complicados, porque tem muitos encargos de chefia que são muito importantes, né? O cargo de comissão realmente é um tanto quanto complicado. A Dene Soares pergunta da ética na política, né, a faxina. Eu acho que é muito importante também, né, a gente renovar, né, como o Partido Verde tentou trazer nas últimas eleições, principalmente aos cargos de vereadores. Nomes como o Pedro Spendrich, por exemplo, que é realmente uma inovação no quesito cultural, né, e outros nomes. Uma referência aqui à Vanice, da VM Som, que infelizmente perdeu sua vida para a Covid, também teve um reconhecimento muito importante do comércio na cidade de Araucária, teve boa votação e também ajudou ao PV chegar onde chegou. Bom, o Beto falou bastante sobre refletir e discutir Araucária. Ô Éder, chegou a hora, vamos debater Araucária, e Araucária está na Assembleia, na plenária, né, da Câmara Municipal, aqui no nosso Legislativo Municipal, na Câmara Municipal, todas as terças-feiras acontecem os bastidores da política araucarense. Agora, no Matéria Pública, o Beto vai participar com a gente das ações. Ele até lembrou, hoje abriu, né, a CPI do Armazém Municipal, que é uma coisa que a gente vem falando aqui há algum tempo. E olha, eu vou dizer, hein? Eu não quero ser tão esnobe a ponto de falar que estamos pautando a Câmara, mas as últimas ações da Câmara eram discussões que a gente discutiu aqui e debateu aqui. Não é verdade, Éder? Os bastidores da política araucarense agora no Matéria Pública com a sessão ordinária plenária da Câmara Municipal. Éder, é com você. Bem isso, né, Anderson? Faz tempo já que a gente vem falando aí do Armazém da Família, vem falando aí também do restaurante, né, que fornece, né, projetos, né, vários projetos foram colocados e até agora nada executado, né? Vamos ver aí se a prefeitura vai fazer alguma coisa em relação a isso. Em relação hoje, né, a sessão foi bastante acalorada aí, com a questão do requerimento para a abertura da CI, né, a comissão de inquérito, né, da questão do Armazém da Família, que aí chega alguns dados a mais de 1 milhão já em dívidas, né, é dinheiro para caramba. Então, hoje, né, a gente vê essa situação que as pessoas estão passando, né, fome, vulneráveis. Se tivesse o Armazém da Família, o restaurante, ia ajudar muito, né? Então, isso precisa se debater. E aquilo, né, vão colocar a CPI aí para investigar, né, 2009 a 2012, né, na gestão retrasada praticamente. Então, aí demorou-se muito tempo para poder se tomar uma atitude. E daí eu faço o seguinte questionamento até para os nossos espectadores. Né, não vamos dizer culpados, mas os vereadores, que uma das principais funções deles é fiscalizar. Se eles tivessem fiscalizado as contas, né, do Armazém da Família, as contas, né, das secretarias, será que precisaria abrir essa CI hoje em dia? Eu acho que se cada vereador fizesse a parte de fiscalizar mesmo, né, ver as contas da prefeitura, ver para onde que o dinheiro está indo, não precisa ter esse desgaste de abrir uma CI, porque, querendo ou não, uma CI, ela é boa politicamente, porque ela vai reverberar, e quem está ali, né, na presidência, na relatoria, né, vai ter um ganho político bom. Agora, para o restante, é desgaste, porque você vai ter que fornecer assessores, você vai ter que ter debates, você vai ter que ter ouvintes, você vai ter que intimar pessoas para, né, dizer o que aconteceu na gestão. Então, né, você se cria mais aí trabalho para a questão da Câmara, né?
mesmo que a burocracia, né, existe ainda, né, desvios, né, essa CI vem aí para verificar se houve desvio nessa gestão. Então, eu deixo aqui, né, vereadores, se você fiscalizasse, precisaria abrir essa CI? Muito bem. E essa CI, né, que vai investigar o armazém municipal, ela tem a presidência do investigador Fábio Pavone, né, que acabou de chegar e já chegou mesmo. Vamos investigar, vamos abrir a CI, e tem a relatoria do professor do professor Walter. Eu esqueci o sobrenome do professor, mas eu sei que é professor Walter. Walter Fernandes. Então, é um tema muito importante que realmente vai mostrar aí para onde foi, o que aconteceu do Armazém da Família. A informação inicial que temos, Beto, e aí é uma coisa que a gente até pode trazer, de repente, um programa especial para falar sobre esse tema, o Armazém da Família, o próprio Prato Popular, que eram ações que a Araucária acabou perdendo. A gente pode até pensar num programa voltado para isso. Para a gente entender, e a gente até fez um levantamento. O levantamento inicial que nós tivemos é que a Araucária deve aproximadamente 2 milhões, 1,5 milhão, um pouquinho para cima de 1,5 milhão, quase chegando a 2 milhões para a assistência de Curitiba, que cuidava do Armazém da Família em nosso município. E, segundo o levantamento que a própria vereadora Rosane, quando vereadora, fez, o Armazém da Família funcionava aqui em Araucária com cotas. Então, tinha que vender aquela cota. Quando não se vendia a cota, pendurava-se o negativo para o mês seguinte. E isso foi acontecendo gradativamente, e aí a conta explodiu, e por isso o Armazém da Família saiu de Araucária. Então é preciso verificar exatamente essas questões, onde é que ficava, quem era o responsável, o diretor do armazém, para onde foram parar os livros caixas ou as informações dos computadores, para discutir, para entender isso. Para a cidade de Araucária, a CI é importante, porque a CPI, a CI é importante, porque a gente vai começar a entender o que aconteceu com essas ferramentas que a Araucária perdeu. Agora, para o PV e para o investigador Fábio Pavone, é um golaço, né? É um golaço, né, Beto? Semana passada, quando ele jogou no grupo, e eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, ele acordou empolgado. E eu fiquei preocupado, falei, puxa, não é uma coisa para se ponderar bastante e tal. E daí ele foi argumentando, isso tudo por WhatsApp, hein? Ele foi argumentando e eu falei, puxa, faz sentido. E eu percebi que ele realmente tinha feito um golaço, sabe, Anderson? Fez um golaço mesmo. E percebeu, teve adesão, ele precisava de 4 assinaturas, teve... Não coube no papel as assinaturas, né? Eram só 4, então ele teve as 4 ali. E outro grande detalhe, né? Ele conseguiu a presidência e o professor Walter conseguiu a relatoria, que é a grande vitrine. E eu lembrei aqui da época da CPI, até cobrei dele como é que estava aquela CPI lá atrás do Hospital Municipal, né? E isso corre lá é que a CPI tem um ritmo, né? E tem um rito. E isso vai lá para o fórum, né? E daí, a partir daí, é apurado. Então, tem muita coisa aí para a gente olhar, viu? Muita coisa mesmo. Agora, o Éder, dentro da sessão ordinária de hoje, como é que foi quando foi colocado isso em pauta? Eu queria ver o que você viu das reações dos vereadores, se alguém falou algo que não era propício, que era negativo, teve gente que quis fugir, como é que ficou isso? O que você observou a respeito dessa questão? É aquilo, né, a repercussão, né, você colocar uma CI, é aquilo que a gente comentou aqui, né, para o PV, né, pegar a presidência, é um golaço, né, o professor Walter, né, também pegar aí a relatoria, que é o principal, né, vamos dizer assim, principal membro é o relator, que ele ali vai dar, né, todos os pareceres, né, para a questão do que aconteceu. Então ele tem um grande papel aí politicamente, né, para se promover, né, para dizer que realmente ele é vereador, é eleito por Araucária e vai fazer um grande trabalho, assim como os outros membros, né, o Aparecido do PDT, o Irineu, né, e o Ricardo Teixeira. Então esses vereadores aí, vamos, né, torcer aquilo para que não termine em pizza como a maioria das
CIs acabam, né? Foi aquilo que eu falei, é importante para o município de Araucária uma CPI dessa? É importante, mas há todo um desgaste, né? Então, vamos ver aí realmente. E aquilo, né? Teve alguns vereadores que, né, aquilo queriam, né, participar, mas, porém, tem toda a questão regimental para você criar uma CI, né? Foi uma castilhada, então. Uma castilhada. Foi uma castilhada. Foi uma castilhada. O pastor Castilho, né? Ele queria participar justamente aquilo, porque a última CI para ser implementada, né, do HMA, né, os partidos foram comunicados e os partidos eles poderiam indicar, né, cada representante. Só que aquilo, nosso regimento interno, né, ele é falho, né, ele está, vamos dizer, defasado. Então, precisa reformar também o regime interno. Você não tem nenhuma resolução, nenhum projeto de lei dizendo quantos membros tem na CI. Você só diz lá, né, que você precisa de 4 assinaturas para poder você mandar o requerimento e abrir a CI. E abrir uma CI. Né? E fora isso, o que você pode fazer? Uma coisa que eu achei correta ele falar, realmente, ele estava certo, né? De ter assimetria de poderes, que é a questão que o nosso regimento interno não fala quantas pessoas devem ter, então vamos seguir o regimento, né? Ou a Constituição. A Constituição diz que é X, vamos fazer isso? Porque a gente não tem nenhum embasamento do regimento interno, a gente tem ali, você pode ter, né, várias possibilidades. Aí depende do quê? Depende daí do presidente da Câmara, eu digo aqui, presidente da Câmara, não líder de governo, indicar quem vai ser os membros da comissão de inquérito. E foi isso que aconteceu hoje, Anderson e Beto, né? O líder de governo, né, o vereador Benhur, ele indicou os membros, e o presidente que tem essa tratativa. Então, aquilo que a gente falou no programa passado, né? O líder de governo praticamente o presidente da Câmara Municipal de Araucária. Enfim, né? Tirando essas questões, aí foi uma discussão bem acalentada, né? Vale a discussão, realmente o protagonismo, né, que o pastor Castilho quer participar, justamente isso, porque você vai envolver-se politicamente, né? E você, lá para frente, na relatoria, você descobrir realmente se houve desvio ou não, né? Você comprova que realmente a gestão não foi eficiente. E cobrar também daqueles vereadores que estavam naquela gestão passada, porque eles não fiscalizaram isso. Porque o que acontece hoje? Você é oposição ou você é situação? Você é situação, o prefeitão é meu amigo, camarada, está fazendo projeto lá, nem vou fiscalizar ele. Deixa passar, né? Passa projeto, você não fiscaliza a secretaria, né? Você não fiscaliza aí a questão dos gastos, né? Vai fiscalizar a questão da infraestrutura, os gastos da infraestrutura. Quanto não, né, você poderia estar fiscalizando saúde, educação, enfim, né? Não sou eu que vou dizer o que o vereador tem que fazer, porque senão depois ele vai dizer que eu estou com inveja e eu gostaria de estar lá no lugar dele. É bem por aí. Beto, quando a gente fala de assimetria, e o Éder colocou muito bem da questão da CPI, a assimetria é colocar tanto o presidente, quanto o relator, quanto os membros na igualdade, é colocar todo mundo igual para discutir a CPI, essa CI. A gente também pode reverberar isso nos poderes legislativo, executivo e judiciário da cidade de Araucária. O que a gente percebe hoje, e aí talvez o presidente não, mas o líder do governo, o vereador Benhur, fique chateado aqui com o programa Matéria Pública. De vez em quando eles falam, tem uma voz do além aí, tem uma voz do além. Então, eles se referem, eu acredito que se referem ao nosso trabalho aqui, falando, repercutindo, refletindo a política. Eu queria falar dessa assimetria. Quando a gente fala de poderes executivo, legislativo e judiciário, significa que são poderes com poderes independentes. Cada um tem que trabalhar na sua área e executá-los muito bem. Quando há uma participação do legislativo e executivo para que a cidade vá para frente, e é por isso que se tem o líder do governo, que ajuda o prefeito nos projetos e troca essa figurinha essa figurinha política, né, que a gente chama de como é que está esses embates. Você, como líder, consegue votação para passar esse projeto que é importante para a cidade? Essa assimetria também precisa ser respeitada dentro desses 3 poderes, que talvez hoje a gente não tenha percebido muito na cidade de Araucária. Você, como político, percebe isso. Nós, aqui no Matéria Pública, percebemos que, e isso é fato desde o início da gestão do prefeito Pissan nesse segundo mandato, que o prefeito Pissan realmente é o cara, como ele mesmo disse na tribuna,
quando conseguiu manter o poder executivo, manter o poder legislativo com os seus sócios políticos, digamos assim, no sentido de estar no mesmo partido, trabalhando na mesma sigla partidária. Como é que você enxerga isso, Roberto? Você vê, esse é um debate que está sendo tratado nacionalmente. Quando se... Né, mas não vamos entrar nisso, mas eu acho que estamos exatamente num debate amplo em relação a isso. Nacionalmente. E nacionalmente é extremamente complexo tudo que está acontecendo. Local, por isso é gostoso o local. Aqui a gente consegue fazer, se você gosta do prefeito ou não gosta do prefeito, ele está ali nas lojas, no comércio, ele frequenta, ele está nas ruas. Se você gosta ou não gosta de determinado vereador, ele está lá, mora na cidade. Então, essa proximidade é muito boa. Ao risco, ao perigo. Né? Apesar que hoje, com celular, com tudo, você pode articular as coisas de uma forma muito dinâmica. Você pode convocar o país pelas redes sociais. Imagina uma cidade como Araucária, a dinâmica que se permite isso, né? Não é de todo errado uma composição dentro do legislativo, porque isso é articulação política. Né? Todos os administradores majoritários, prefeito, governador e presidente da República, sempre, para governar, a tal da governabilidade, eles precisam ter na Assembleia e nas câmaras pessoas muito ligadas a ele. Né? Acho que o modelo está perfeito. A grande questão como diz, o diabo mora nos detalhes. Né? Então, como que vem sendo feito isso? Eu acho que nisso vocês dão aula em mim. A minha percepção, assim, como empresário, em relação à administração, é boa e positiva. E eu vou explicar o porquê. Asfalto valoriza muito o imóvel. Eu, como empresário, estou muito satisfeito com a valorização que está ocorrendo nos imóveis. Espera lá, eu vou dar uma visão ampla. Tá? Só que eu, empresário, o Beto empresário é uma coisa. Agora, o Beto cidadão que está preocupado com a saúde pública, com que exista qualidade de serviço público na cidade, na educação, na saúde, aí o debate é muito mais embaixo. Né? Aí a gente tem que realmente provocar um grande debate. Porque senão a gente fica muito reducionista, tipo A e B. Né? Os que são favoráveis e os que não são favoráveis. Então, eu tenho um lado favorável meu e tenho um outro lado que é buscador e crítico. Né? Então, por isso que tem que ter uma amplitude muito grande esse debate. Tá? Eu estou falando de uma forma bem ampla e genérica, tá? Não para fugir do assunto, porque se a gente for começar a se aprofundar, esse programa vai longe, né? Começar a debater miudezas, eu acho que não terá momentos mais apropriados para que a gente possa fazer isso. Né? Mas numa linha geral, assim, essa é a minha visão. A gente tem percebido isso, né, Éder? Semana passada, por exemplo, o vereador Benhur, que é líder do governo, teve um projeto vetado, né? Teve um projeto barrado. E era um projeto de transparência que falava sobre o próprio hospital municipal. Então, essa conversa, essa reflexão é importante. Mas, Éder, outros assuntos importantes da sessão ordinária de hoje. Toca aí, por favor. Praticamente só ocorreu hoje foi a questão, né, da CI, né, essa implantação, teve a discussão, teve a votação, né, para implementar já. E no final de toda essa discussão, decidiu-se o que estava no regimento interno, né, um terço dos vereadores, né, que daí foram 5 membros. Agora, se os partidos vão recorrer ou não, daí já é outra coisa. Daí cabe agora aos partidos, né, que ficaram de fora, né, ou se acham que realmente
necessita isso, mas daí você tem que entrar com toda a parte jurídica, né? Isso demora. Então, vamos ver aí para se avançar mesmo nessa questão, né, da investigação aí do Armazém da Família. E não só cobrando a questão do Armazém da Família, a questão do HMA, né? Sim, isso também é importante. Teve toda aquela repercussão ano passado e agora, né, está aí né, foi encaminhado, né, toda a relatoria, e só que não se teve mais notícias, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Então, provavelmente aí nas próximas sessões, né, a gente vai estar aí vendo a discussão do plano plurianual, né, que vai ser aí, né, um grande projeto aí para Araucária, porque ele vai definir, né, o futuro de Araucária durante os 4 anos da próxima gestão, né? Lembrando, né, que o último ano, né, o prefeito ele trabalha com o orçamento do ano anterior. Então, o próximo prefeito que assumir, né, ainda vai estar pegando aí a questão dos projetos e a destinação do dinheiro da gestão anterior. Por isso que, né, muitas vezes, né, você fica amarrado, né, em questão né, do orçamento no primeiro ano, porque você está ali com gás, renovação, quer fazer um monte de projetos, só que você não tem dinheiro para tudo aquilo. O Beto tocou num assunto importante quando ele falou, olha, eu como empresário observo, por exemplo, o asfalto, o embelezamento da cidade, muito positivo, porque valoriza, a cidade ganha, a cidade recebe pessoas, vem novos moradores, eu acho que essa é um pouco do próprio prefeito, a quantidade de imobiliárias e de empresas trazendo, né, novos negócios imobiliários para a cidade. E esse ponto ele falou de forma muito importante, que é positivo. E quando o Éder fala de que o próximo prefeito, a próxima gestão, vai pegar o que esse prefeito vai deixar, é importante citar também que a Araucária hoje tem um saldo devedor de empréstimos muito alto. Nós temos dívidas para pagar até 2048 desses empréstimos de asfalto e de outras questões que a prefeitura está investindo, está trazendo. É positivo? Mas também tem o lado que precisa ser pensado, que vai ficar para o futuro, e quem paga a conta somos nós, araucarenses, que trabalhamos, moramos, temos família aí na cidade de Araucária. Teve também a segunda votação da LOMA, da Lei Orçamentária, é isso, Éder? Da Lei Orgânica do município. Da Lei Orgânica, perdão, Lei Orgânica do município. Passou, teve votaram, beleza. Né, alguns destaques, né, que os vereadores fizeram, mas maioria aqui, né, as emendas passaram tranquilamente aí para a reforma da LOMA. Então, né, ela já sendo encaminhada aí, né, já vira lei, então já os projetos já começam a vir da prefeitura aí para ver o que vai acontecer, que a reforma administrativa que vem aí pesada, provavelmente, não sei se esse ano ainda já tem alguma coisa, mas ano que vem vai ser uma das primeiras coisas quando se abrir o trabalho legislativo para se votar na Câmara. E aí o próximo passo agora para o trabalho da Câmara é o regimento interno. Querem mexer no regimento interno, querem melhorar esse trabalho administrativo. E aqui a gente cobra de novo, viu, Beto? A gente tem falado bastante aqui, que é a questão da escola do Legislativo. A gente não tem visto o trabalho da escola do Legislativo dentro da Câmara Municipal. Tem um presidente, tem uma equipe lá, e a gente não tem visto esse trabalho. Esse trabalho é importante para ajudar os vereadores a compreender como é que funciona a LOMA, como é que funciona o regimento, para fazer com que as coisas andem dentro do processo legislativo no município. Então, a gente cobra e agora, de novo aqui. Como funciona o PPA, como você se faz, né, LDO, LDA, né, então, tudo isso os vereadores precisam estar na ponta da língua, né, principalmente o regimento interno e a LOMA, eles têm que ter na cabeceira, praticamente, como funciona, né, e a gente vê que muitas vezes nas sessões plenárias isso não acontece, porque eles pegam ali a Constituição, o regimento interno, jogam para trás e faz do jeito que eles querem. Então, né, preciso realmente reformar e saber lidar com o regimento interno, né, principalmente o presidente. Nas falas finais, nas considerações finais, o que você destaca? Algum destaque importante? Não, seria só isso mesmo, Anderson. Já falei basicamente tudo o que aconteceu na sessão plenária hoje. Parece que caiu a a internet lá da Câmara hoje. Isso aconteceu? Ouvi um burburinho sobre isso e a sessão foi interrompida para quem estava assistindo. Lá da Câmara, não, né?
Não ouvi isso. Então acho que Não, eu vi. não ouvi, não. Foi problema na minha net mesmo. Ok. Eu ouvi demais, então. Eu ouvi demais. Achei que tinha tido um tipo de interferência lá na Câmara. Eu vi também outra coisa, Beto, que caiu o número de espectadores dentro da sessão plenária, essa virtual que a gente tem assistido no Facebook da Câmara Municipal. A gente tinha uma participação aproximadamente de quase 100 pessoas no começo da gestão, agora caiu, tem 30, às vezes 25, às vezes 20. É óbvio que depois as pessoas podem assistir e tal, etc. Mas ali, presencialmente, para debater, para colocar suas perguntas, para questionar o que está sendo votado, caiu bastante o número. Você acredita que esse formato, e eu vou te perguntar até como presidente de partido, como político, esse formato que veio para esse ano, o ano passado era à noite, né, a Câmara, a sessão plenária, e esse ano veio para a parte da manhã. Você acha que essa mudança prejudicou o número de pessoas que estão assistindo, acompanhando? Ou a Araucária é assim mesmo? A gente precisa melhorar, a ir mais, a ter mais vontade de conhecer um pouco do trabalho? Era uma Câmara nova, então é natural que as pessoas quisessem acompanhar o seu vereador. Então, foram conhecendo, aí aconteceu a questão Rosane, que deu deu muita audiência. Deu. A Rosane deu bastante audiência. E, assim, quando eu fiquei muito preocupado com a questão lá da Rosane, conversamos bastante sobre isso, por causa do impacto que daria para o Pavone isso, né? Puxa, será que ele não vai estar pegando um rojão? E muitíssimo pelo contrário. Só que agora, com como diz o ministro aposentado, né, de tédio não morreremos nesse país, né? Então, CPI é como o menino sentou, é um fato político bem forte, né? Não tenha dúvida que é um fator político. Tanto que ele tem um ritmo, ele é rápido, ele tem 90 dias que podem ser prorrogados, e vai para o Ministério Público, e o Ministério Público aí é todo um processo de investigação, né? Nós temos o histórico em Araucária de punição, né? Já aconteceu punição, e braba. Então, eu acho que teremos boas novidades por aí, viu? A julgar pela vontade do investigador Pavone, eu acho que a coisa vai ter, como diz o ministro, novamente, de tédio não morreremos. Eu tenho acompanhado muito os vereadores pelas redes sociais. Existe o lado bobo da rede social, mimético, né, das personalidades, aquela coisa toda do glamour, e eu acho muito positivo. Por exemplo, eu tenho acompanhado os vereadores nas redes sociais, e ali eles dão um resumo. Então, ali é muito claro um vereador inteligente. Um vereador inteligente se comunicando com a população. Eu acho que acontece a coisa durante a terça-feira. Puxa, me fugiu o nome. A sessão, perdão. Acontece coisa na sessão, mas você tem toda uma semana para você trabalhar a comunicação nas redes sociais para levar à população essa questão toda. Eu entendo que vocês têm um papel dos detalhes, né? Porque o diabo mora nos detalhes. Então vocês têm que pescar e mais ou menos trazer uma opinião de vocês para o que vocês enxergam lá. Porque é exatamente aquela coisinha do que acontece, e acho muito importante o trabalho de vocês, os detalhes, né? Porque é exatamente isso que enriquece. Por que as coisas acontecem da forma que acontecem? Eu acho que essa resposta à sociedade que vocês dão é fundamental. Muito né? bem. Isso O diabo mora nos detalhes e talvez aqui no Matéria Pública, porque fica cutucando os Pode vereadores com bastante frequência. Vamos lá, vamos passando então para a moção de aplausos e para a moção de repúdio. Roberto, toda terça-feira aqui a gente traz a moção de aplausos e a moção de repúdio, porque lá na Câmara Municipal
tem muito dessas coisas. Vamos colocar o nome de rua. Vamos trazer aqui o fulano para receber a chave da cidade. Tem muito dessas moções. Então, a gente traz toda terça-feira aqui a nossa moção de aplauso e a nossa moção de repúdio. Então, você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Está aqui com a gente a Valdineia Bergamo, a Bruna Bittencourt, o Marlon Basso está por aqui, a Cibele Basso Xavier está por aqui, a família Basso está em peso aqui, a Manuela Basso está por aqui, o Fernando Silva também está dizendo aqui, a educação nunca foi construída e reformado tanta escola como nesta administração. Verdade, Fernando, tem toda a razão mesmo. Mas a partir de agora, moção de aplausos. Para quem você manda a sua moção de aplausos? Lembrando, só personalidades, homens, mulheres, ou instituições, assuntos, questões aqui da nossa cidade. Quero que você coloque aí nos comentários, mande aí no nosso chat, por favor, para quem vai a sua moção de aplauso. Vou começar com o relator Éder Lopes, moção de aplauso desta terça-feira, dia 24 de agosto, dia do artista, Éder. Olha, minha moção de aplauso hoje vai para o pastor Castilho. Deu uma castilhada hoje falando sobre regimento interno, sobre simetria e poderes, né? A Constituição, né, não pode estar acima de ninguém. Então, vamos respeitar o regimento interno. Ele foi muito claro em sua fala, né, em defender sua posição ali, né, e aquilo que a gente sempre fala, né, os vereadores pedem uma parte, mas não tem essa questão de respeito em deixar o outro concluir a sua frase. Então, eu acho isso muito ruim, né, a gente viu isso acontecer demais com a vereadora Rosane, que ela, né, ia explanar alguma coisa e eles interrompiam muito, né. Então, hoje isso aconteceu, né, com o pastor Castilho também, e eu acho isso ruim. Vereadores, respeitam, cada um tem seu espaço para falar, vamos respeitar. Depois você pode pedir uma parte e também comentar, né? Todos têm que ter voz ali na Câmara. Muito bem, então o primeiro voto de moção de aplauso para o vereador Eduardo Castilhos, falando sobre o regimento e o respeito e a simetria dos poderes. Parabéns para o pastor Eduardo. A nossa voz do além, hoje revelada ou não revelada, ou as vozes de além, enfim, etc., ele acompanha o relator também, mandando a sua moção de aplausos ao vereador Eduardo Castilhos. Beto, você, sua moção de aplausos, para quem você quer aplaudir ou o que você quer aplaudir nesta terça-feira? A PAI. A Semana da PAI. É um debate bonito, válido. Eu até ponderei com alguns colegas de grupo qual a opinião deles em relação ao que fala, a retórica do ministro, né? E eu vi boas posições contrárias e favoráveis. Mas eu acho que é um debate muito válido sobre a questão da inclusão, muito válido mesmo, né? Como que a família recebe a ideia de inclusão daquele jovem na escola. Como forma isso? E se eu emitir opinião vazia aqui, você é muito leviano, muito falar pró ou contra aqui, não acho que é o debate apropriado. Mas, porque eu acho que o debate apropriado, sim, é aquele em que a PAI veio aqui e falou, explanou, e centenária, a PAI. Então, sem dúvida, a PAI vai a minha moção de aplauso. Muito bem. A Anice está nos assistindo, a Nilceia Araújo de Souza está aqui nos assistindo, está dando muito obrigada por essa moção de aplausos. Eu quero também levar minha moção de aplausos à PAI e a todas as pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência e que precisam desta inclusão, inclusive já citando a própria Paralimpíada, né, que a gente tem a oportunidade de assistir. Então, vou convidar aqui os nossos amigos araucarenses para que acompanhem, aplaudam, postem nas suas redes sociais pessoas que estão se superando, mostrando possibilidades, mostrando seus talentos, seja na Olimpíada ou seja no dia a dia, superando as suas necessidades, superando a sua deficiência, mostrando que é possível. Então, não só a PAI, mas todas as pessoas com deficiências, para mais respeito, mais inclusão, mais acessibilidade. Está aí a nossa moção de aplausos. Vamos então para a nossa moção de repúdio, também chamada moção de ripada. Ripada mesmo, sabe? Aquela assim que chega a doer. Tem gente que não gosta. Às vezes lá na Câmara ficam reclamando. Pô, tomei uma moção de ripada. Mas é isso aí, fazer o quê, né? A vida é feita de críticas e também de muitos elogios e de muitas críticas. Vamos lá, Éder, sua moção de repúdio, para quem vai hoje?
A minha moção de repúdio, né, vai para aqueles vereadores que não respeitam, né, a fala dos outros, né, não cumprem o regimento interno e, né, querem se aparecer mais do que o outro, né? Eu acho que ali é aquilo, né? A casa do povo, você que está ali de igual para igual, né? Você foi escolhido pelo povo para representar, né, o povo e lutar por eles. Muito bem, tá aí a primeira moção de ripada, vai para os vereadores que não respeitam o regimento. A moção de repúdio, de ripada da nossa Voz do Além vai para a falta de acessibilidade na nossa cidade, já levantada aqui no nosso bate-papo, como falta acessibilidade na nossa cidade. Então vai a moção de repúdio da Voz do Além, já citada. Sua vez, Humberto, para quem vai a sua moção de repúdio? Na mesma linha sua, também vou para a questão de acessibilidade. Eu até entendo que nós, do comércio, tenhamos que ter toda uma adequação, isso tem um custo, mas é uma coisa que a gente tem que urgentemente se preocupar, porque é uma população toda consumidora importante, que está querendo prestigiar o nosso comércio e, de alguma forma, não está conseguindo. Eu sei porque aconteceu comigo. Falha minha, falhei, tá? Na questão de um banheiro, tá? Num piso adequado, que eu estou fazendo agora o banheiro, já pensando nisso aí, e eu vou junto contigo. Vamos melhorar a acessibilidade na nossa cidade. Muito bem, está aí mais um voto relacionado à acessibilidade. Essa é a moção de repúdio, no quesito de realmente fazer com que as pessoas que não tenham essa visão aprendam, nem que seja na dor, essa questão. Eu queria mandar a minha moção tem uma moção de aplauso aí da Carmen Chara, ó, tá na tela aí. A Carmen Chara diz: minha moção vai para todas as pessoas que dedicam seu tempo na doação de sangue, onde os bancos de sangue estão faltando, né? Está faltando sangue aí nos bancos de sangue. Parabéns aos doadores de sangue. Parabéns, Carmen, pela colocação, muito importante essa. A minha moção de repúdio vai para o presidente da Câmara Municipal. Olha, eu não consigo assistir à sessão online, porque é muito difícil ver a comunicação do presidente. Olha, senhor presidente, a gente vem falando, batendo aqui na tecla, que é muito importante o senhor entender que as pessoas estão te ouvindo e falar as palavras corretamente, ou no mínimo acertar a maioria delas, seria muito importante. Está muito ruim a sua comunicação, presidente. O senhor é presidente da Câmara, o senhor precisa ter essa visão. Sabe, quando o senhor vai falar de unanimidade, procure soletrar, saborear as palavras para falar as palavras. Então é muito erro de português. Como presidente da Câmara, o senhor pode voltar atrás, o senhor pode estudar não é pecado, estudar é bom. Sabe, refazer essa sua comunicação é fundamental. Então, a minha moção de repúdio hoje vai para o presidente da Câmara nesse quesito de comunicação que deixa muito a desejar. O senhor representa o poder legislativo e, com isso, comunicação é fundamental. O senhor erra, por exemplo, o nome do seu colega que mora no mesmo bairro do senhor. Às vezes o senhor fala Wilson, às vezes o senhor fala Wilson, às vezes o senhor fala Wilson. Sabe, são situações... Eu entendo, talvez o senhor fique nervoso pelo fato de falar no microfone, mas, vamos prestar atenção nisso, sabe? Fazer as coisas com calma, ler com calma, é importante, tá, presidente? Vamos lá, vamos caprichar nisso. Tenho certeza que dá para fazer melhor. A Carmen já aproveita. Minha moção de repúdio para todas as pessoas que não colaboram com a prevenção da pandemia, tal qual não usam máscaras, não tomaram a vacina e aglomerações. Realmente, Carmen, a coisa tá feia nesse ponto, né? Em todas as mídias, sejam elas televisivas, de rádio, a informação de quantidade de gente aglomeradas, festejando como se já tivesse tudo normal, é realmente um grande perigo, sem falar das variantes aí relacionadas à Covid. O Brasil ultrapassou 600 mil mortes, Araucária ultrapassou a marca também das 500 pessoas que morreram pela Covid no município. Então, realmente é um fato muito importante que você traz aqui para a gente. Obrigado, viu, Carmen, pela sua moção de aplauso e pela sua moção de repúdio. Muito bem, estamos encerrando, então, mais uma matéria pública. Acho que é isso, né, Éder? Por hoje seria só isso. Deixar mais, né, para semana que vem, né? Deixar o pessoal curioso, os vereadores curiosos. Nós temos dois compromissos, hein, Éder? O primeiro compromisso é montar uma mesa de debate falando sobre acessibilidade no município. Trazer aí os
as ferramentas, os conjuntos de ideia para debater, chamar um dos vereadores para também falar sobre, de repente, projetos futuros. A comissão de obras, né? A comissão de obras, acho que é importante. E o outro ponto é falarmos sobre a CI do armazém. Eu acho que a gente precisa trazer um programa para falar só sobre esse assunto. A gente pode trazer alguém de Curitiba para trazer a visão do armazém de Curitiba, o porquê dessas questões relacionadas à cidade de Araucária, chamar a prefeitura, o órgão responsável da prefeitura, para tentar saber a quantas anda essas negociações. Enfim, são 2 pontos que uma pública vai levantar aí nos próximos dias. Beto, muito obrigado pela sua participação, foi muito rico, viu? Bom, que bom. Mais uma vez, deixa eu divulgar as nossas redes sociais, né? Isso, manda ver. Aproveitar o espaço, porque eu sei também, inclusive, que eu acompanho o desdobramento dessa live. Amanhã, depois da manhã, o pessoal vai... Aquela coisa, ouvi falar que foi comentado tal coisa. Eu vou lá conferir. Então, acho muito importante esse espaço que vocês abrem, criar o debate, vereadores gostando ou não, se tem simpatia ou não por vocês, eu acho que é muito importante um espaço democrático, né? Não podemos esquecer que o Brasil é um país democrático, Araucária acompanha, é uma cidade democrática, e reforçando aqui a realidade local. Estamos aqui com um projeto local muito forte, falou-se de deputado, estadual, federal. Eu realmente não tenho muito essa preocupação, exatamente pelo que o Éder comentou em relação a quem eu votei nas eleições passadas. Então, eu acho que o meu foco muito forte é local. Melhorar a nossa cidade, e a cidade, a Araucária tem uma coisa espetacular. A Araucária, com certeza, vai ser a maior cidade da região metropolitana de Curitiba, por uma simples razão. Petrobras, o petróleo não para de subir. É só acompanhar. Então, isso tudo é um retorno financeiro para a nossa cidade. Então, vamos ter a preocupação de uma contínua melhoria da nossa cidade em tudo, em todos os setores, e que privilegie toda a população. Muito obrigado, Beto. Sucesso para você, sucesso no PV, sucesso também nas suas empresas, onde eu sou cliente. Quando eu posso, estou por lá. Grande abraço, Beto. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Valeu, Éder. Até a semana que vem no Matéria Pública Política ou a qualquer momento aqui no Matéria Pública. Você pode seguir a gente aí no Instagram, @Matéria Pública, no Facebook também, @Matéria Pública, no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, está crescendo devagarzinho, e também no site materiapublica.com.br, onde a gente tem os nossos colunistas com as colunas falando sobre diversos assuntos, sabe, reflexões muito importantes de pessoas que estudam, pessoas que trabalham, pessoas que amam a cidade. Um grande abraço, Matéria Pública, tudo o que você precisa saber. Tchau, pessoal. Tchau.